Olá, nono ano. Vamos dar início à nossa aula falando sobre a evolução biológica. Por que estudar a evolução biológica? Hoje nós cremos no criacionismo, né? Deus fez o ambiente, a natureza, os seres humanos, os animais. Nós acreditamos no Criador, que é Deus que fez todas as coisas. Mas alguns cientistas da época eles não concordavam muito com essa ideia. E aí começaram a propor teorias de que os animais, o ambiente, o ser humano, viviam em constante mudança. E para eles isso era uma evolução. Né? Os animais evoluíam com o passar do tempo. Então eles acreditavam dessa maneira. Então nós vamos estudar o nosso conteúdo sobre a evolução biológica. Nono ano, esse material se encontra lá na página 180 do livro de vocês, tá? Evolução Biológica. Então, gente, por que é tão importante os estudos dos fósseis, né? As pessoas estudam os fósseis justamente para saber o que aconteceu lá no passado. E foi assim também que aconteceu com alguns cientistas, né? Alguns filósofos da época, como Aristóteles, Darwin, Lamarck, Wallace, eles estudavam, né, alguns fósseis para poder chegar a conclusões de suas teorias. Então, nós vamos dar início falando sobre a evolução biológica. Gente, por que foi importante, então, estudar os fósseis, né? O estudo dos fósseis, ele pode nos contar como que era a vida na Terra no passado. Então, por isso que é tão importante. Então, aqui eu coloquei um desenho para vocês, porque como se fosse um ancestral comum, eles acreditavam, né, que existia aí um ancestral comum que dava origem à vida, né? As aves, as árvores, os animais, os vertebrados, os invertebrados. E aí é uma escala, né, até se chegar lá aqui, ó, o macaco, depois chegar o homem. Mas nós sabemos que isso é uma teoria, né? Nós acreditamos na Bíblia e a gente sabe que não é dessa forma. Mas vamos estudar o pensamento desses cientistas, como que eles pensavam. Gente, uma breve história do evolucionismo. Então, nós acreditamos justamente aí no fixismo, né, que é o criacionismo, que segundo a Bíblia, todos os seres vivos foram criados por um ser divino, um Deus, e permanecem da mesma forma que foram criados. Aqui está o exemplo de uma borboleta, né? A borboleta que Deus colocou, por exemplo, preta com branco, ela vai permanecer preta e branca, porque Deus a fez assim. A mesma coisa acontece com a amarela. Então, nós acreditamos no fixismo. Então, o que é o fixismo? O fixismo é uma teoria que ela tem a ideia de que as coisas, né, as espécies, se mantêm inalteradas. Então, isso é o fixismo ou o criacionismo. A matéria ou os materiais, as espécies, elas se mantêm, então, inalteradas, não tem alterações. Já, gente, o transformismo, o próprio nome diz, né? O transformismo ou o evolucionismo. Então, os cientistas explicam a diversidade de seres vivos é fruto de modificações que os seres vivos sofrem ao longo, coloquei língua, mas é ao longo de milhões de anos, originando novas espécies. Então, lá em meados do século XVIII, começou a ganhar força, né, essa teoria aí do transformismo, ou chamada também de evolucionismo. Então, de acordo, gente, com essas ideias, os seres vivos, eles não são imutáveis, né? Ao contrário, eles acreditam que as espécies, elas sofrem transformações ao longo do tempo. E muitos dos seres conhecidos nem sempre existiram. Outros nem sempre tiveram a mesma forma ou muitos deixarão de existir. Então, eles acreditam dessa forma. Então, um dos primeiros defensores aí dessa teoria do evolucionismo, né, também chamada transformismo, foi um francês chamado Louis Leclerc. Está lá na página de vocês, na página 182.
Também conhecido, ele era conhecido como Conde de Buffon, tá? Então, o Conde de Buffon foi um dos principais defensores do transformismo. Então, ele acreditava que as espécies se modificavam de maneira restrita, obedecendo o que ele chamou de molde interno. Sua teoria ela continha ideias evolucionistas, mas esbarrou com diversas limitações em decorrência ao escasso conhecimento sobre a transmissão das características hereditárias na época. Então, como ele não tinha muito conhecimento, né, tinha poucos estudos sobre a decorrência dos conhecimentos de transmissões das características e da hereditariedade da época, a sua teoria parou por aí. Então, ele acreditava que, de uma certa forma, as espécies, elas se modificavam sim. Então, ó, prestem muita atenção, estuda sobre o fixismo ou criacionismo, né, como acredita-se que as espécies, elas se mantêm inalteradas, não há uma alteração, tá tudo conforme Deus colocou. Já o transformismo, não, acredita sim que as espécies, elas sofrem uma alteração ao longo dos anos. Então, nós temos aqui ó, o fixismo, que são as teorias da origem da diversidade dos seres vivos. Então, a teoria ela se divide em fixismo, que é o criacionismo, ou evolucionismo, também chamado de transformismo. Só, gente, que dentro do fixismo, ele se divide em geração espontânea, em criacionismo e catastrofismo, tá? Então, ele se divide aí nesses três. Quais são esses três? A geração espontânea, o que acredita? Então, Aristóteles, ele acredita que os seres vivos eram criados a partir da matéria inanimada, e a quem um princípio ativo, né, transformaria em viva. Então, voltando lá atrás, segundo Aristóteles, isso daqui era um princípio ativo, né, da matéria e foi dando origem a várias vidas, né. E, segundo o criacionismo, né, que nós cremos, os seres vivos foram criados por uma entidade divina, que é Deus, numa só vez, referido na Bíblia. E tem também o fixismo acredita lá na catastrofismo, né, que os seres vivos eram destruídos por catástrofes naturais, havendo de seguida um novo povoamento. Então, em seguida, havia lá um novo povoamento. Então, prestem atenção, tá? O fixismo ele pode se dividir em geração espontânea, acredita que a vida veio lá de um princípio ativo, que é defendido aí por Aristóteles. Temos o criacionismo, que nós acreditamos tal qual está na Bíblia, e Cuvier acreditava lá na catastrofismo, né? Que devido a catástrofes naturais, havia aí um novo povoamento. Seguindo, eu até coloquei aqui para a gente começar sobre a teoria, né, dos defensores aí que começaram a defender a evolução. Então, eu coloquei uma pergunta. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Gente, Lamarck, ele acreditava que o gafanhoto é verde porque ele vive na grama, certo? Então, Lamarck aplica a teoria da evolução como um uso e desuso. Ou seja, o gafanhoto usou tanto da grama para se camuflar que acabou se tornando da mesma cor. Então, ele usava a grama como meio, né, de se camuflar para fugir dos predadores. Então, ele acabou, né, se tornando da mesma cor da grama, devido também à alimentação dele ser do verde, né, das plantações. E o gafanhoto, ele vive na grama porque ele é verde. Então, esse é o pensamento de Darwin. Porque Darwin tem a teoria que nós vamos conhecer, que é a lei do mais forte. No caso, o gafanhoto se adaptou. Então, ele passou a viver na grama porque na grama ele podia se camuflar, certo? Pois é da sua cor, que é a característica que torna ele mais forte aos predadores. Então, tem o pensamento segundo Lamarck e tem o pensamento segundo Darwin. Cada um pensava de uma forma.
O Lamarck e o Darwin são os cientistas que colaboraram muito aí para a teoria da evolução. Então, são os dois mais falados durante o evolucionismo. Segundo a teoria de Lamarck, né, nós podemos escrever lamarquismo com Q e também com CK, tá? O lamarquismo, ele foi uma teoria proposta e criada lá no século XIX pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck. Mas então usamos o último nome dele, Lamarck, para explicar a evolução das espécies, né? Então, ele acreditava que as mudanças no ambiente causavam mudanças nas necessidades dos organismos que ali viviam, causando mudanças no seu comportamento. Pessoal, essa matéria encontra lá no livro de vocês, na página 182, tá? Então, ele acreditava que o ambiente, né, causava mudança nas necessidades do organismo. Por exemplo, as girafas. Ele dá o exemplo das girafas como, por exemplo, aqui ó, mostra na figura que as girafas elas tinham pescoços menores, né? Mas como as plantações foram acabando aqui embaixo para elas se alimentarem, o que, que aconteceu? Naquela região, a alimentação foi acabando, elas começaram a se alimentar das árvores, né? Das folhas das árvores lá em cima. Então, à medida que elas precisavam se alimentar, o pescoço dela foi aumentando. Então, isso é chamada lei do uso ou desuso. Como ela usava muito pescoço para se alimentar, a girafa começou a crescer o pescoço. Então, ele acreditava dessa forma. Então, foi chamado, ó, segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais, que é a lei chamada do uso ou desuso, né? Nesse processo, o que, que acontece? Tem que ter a adaptação ao meio ou uso de determinadas partes do corpo do organismo, faz com que ela se desenvolva. E o desuso faz com que ela se atrofie. Então, por exemplo, tem alguns exemplos que ele acredita que por não usar aquilo dali, se atrofiava, como, por exemplo, o peixe, né? O peixe habitante das águas marítimas, profundas e escuras. Como eles faziam pouco uso da visão, os olhos deles se atrofiaram e desapareceram por completo. Então, ele acreditava dessa maneira, como não usava, desaparecia. Se usava muito, acabava crescendo o pescoço. E aí, as girafas têm um pescoço grande hoje em dia, porque foram passando assim, né, para os seus descendentes. E também ele baseava, né, o seu princípio evolutivo também na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né? As alterações do corpo, do organismo, provocada pelo uso ou desuso, são transmitidas aos descendentes. Então, isso era transmitido aos descendentes, como, por exemplo, as aves, chamadas aves pernaltas. Por que elas têm essas pernas grandes? Porque elas, para se esconder do frio, elas acabavam ficando aumentando as pernas. Ele acreditava dessa forma. E aí acabou desenvolvendo as pernas longas. Isso é teoria, tá, gente? Só que a gente tem que estudar, né? Então, ó, segundo a teoria de Lamarck, por exemplo, os macacos, né, de algumas espécies teriam desenvolvido a cauda longa e forte, pois para se alimentar era necessário que eles se pendurassem em árvores. Então, eles acreditavam que devido à necessidade dos macacos, eles desenvolveram aí essa cauda longa. As aves também, olha, aquática esticava suas pernas para evitar o frio da água no decorrer do tempo. Aí elas se tornaram pernaltas. Então, por isso que as pernas delas se desenvolveram. Então, isso daqui cabe aqui na lei do uso, né? Na lei do uso ou desuso. O peixe aqui vai entrar na lei do desuso. Como ele não usava, ele acredita que atrofiou o olho do peixe, e por isso que o peixe não tem olho. Os peixes, né, que vivem nas profundezas e no escuro da água, eles perderam, não usavam a visão, acabaram perdendo. Então, essa é a história
segundo a teoria de Lamarck, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a teoria de Darwin. Darwin, ele chamava Charles Darwin, né? É lá do ano de 1809 a 1882. Ele era um naturalista inglês que desenvolveu a teoria evolutiva, que é a base da moderna, aí a teoria sintética, né? Que nós chamamos aí a teoria da seleção natural. Então, segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Então, gente, a teoria de Darwin é mais aceita, né? Por quê? Ele acreditava que existia, aqui ó, segundo Darwin, né? Existia dois tipos de girafa. Uma do pescoço grande e existia uma girafa lá do pescoço pequeno. E o que acontecia? Como os organismos, as espécies, né, que eram mais adaptadas ao ambiente, elas sobreviveriam. Então, por exemplo, a girafa do pescoço grande, como ela conseguia se alimentar, que era o ambiente que ela vivia, ela sobreviveu. Aquela que tinha um pescoço pequeno, como não conseguiu se alimentar, acabou morrendo. Né? Lamarck não, já acreditava que devido ao esforço que a girafa fazia para se alimentar lá em cima das folhas das árvores, o pescoço dela foi só crescendo, que é a lei do uso ou desuso. Já Darwin acreditava, né, na sobrevivência. Aquele que era mais adaptado ao ambiente, ele acabava sobrevivendo. Então, ele acreditava dessa forma, né? Então, tá aí a diferença da lei de Darwin e a lei de Lamarck. Então, vamos ver aqui alguns princípios básicos da lei de Darwin, né? Elas podem ser resumidas da seguinte forma. Então, ela acreditava que todos os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Então, cada indivíduo, né, de uma mesma espécie, ela apresenta essas variações. Isso nós sabemos, né? Então, não sendo idênticos entre si. Todo o organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Por que poucos chegam à idade adulta? Ele acredita que somente aqueles que sejam mais adaptáveis ao ambiente, né, vão sobreviver. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Assim, há grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, pouco atinge a naturalidade, o que mantém constante o número de indivíduos das espécies. Isso daí era algum dos princípios dele, né? Os organismos com essas variações vantajosas têm maior chance de deixar descendentes. Então, aquele que é mais forte, ele vai ter mais chance, sim, de deixar os descendentes. Né? Como a transmissão de caracteres de pais para filhos, estes apresentam variações vantajosas. Então, ele acredita que a girafa do pescoço grande, né, quando elas procriavam, elas tinham vantagem sobre de deixar os seus descendentes. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre o indivíduo mantém ou melhora o grau de adaptação destes ao meio. Então, à medida que vai vivendo o ambiente, que vai se adaptando ao ambiente, vai melhorando ali seu grau de adaptação. Então, aí são algumas considerações, né, da ideia de Darwin. Isso é muito importante, tá, gente? Porque isso não tem no livro. Então, vocês estudam esses princípios básicos da lei de Darwin. Então, lá no livro de vocês, fala sobre como foi a viagem que levou Darwin a criar a teoria da evolução. Então, para ele criar a teoria da evolução, para ele chegar a essa conclusão, ele viajou, né? Ele entrou lá, embarcou em um do barco chamado
navio, né, gente? Desculpa, falei errado. Chamado HMS Beagle, não sei o nome direito aí, mas acho que é Beagle. E aí ele resolveu fazer uma viagem em volta do mundo. Então ele embarcou nesse navio em 1831, né? Ele embarcou nesse navio como um naturalista a bordo. Foi viajar. Então, uma das missões da viagem era percorrer diversos locais do mundo. E mapeando áreas pouco exploradas, Darwin aproveitou da viagem para coletar sobre dados, né? Sobre as rochas, os seres vivos de todas as regiões. Então, todo lugar que ele passava, ele anotava, fazia suas observações. E aí ele destacou vários fatos durante essa expedição, né? Durante essa viagem. Então ele saiu aí da ilha, chamada Ilha de Galápagos, né? Seguiu em sentido à Europa, depois voltou, passou lá no Oceano Atlântico, seguiu, passou em volta da África, passou pelo Oceano Índico, indo para a Austrália e seguiu. Foi a viagem que ele percorreu e fez lá as anotações para chegar à sua teoria. Chegando na região da Patagônica, lá no sul da América, né, Darwin encontrou fósseis de animais gigantes, como o da preguiça gigante, o megatério, né, que é extinta há cerca de até 11 mil anos, né, comparado com os animais atuais. Então, Darwin ele notou muitas semelhanças, embora as preguiças viventes fossem bem menores. Então, ele achou semelhança naqueles fósseis com as atuais. Então, na Cordilheira dos Andes, no Chile, Darwin encontrou diversos fósseis de animais marinhos nas montanhas. Então, ele imaginou que a única explicação possível, né, para aquele fato era um passado remoto. Então, aquelas montanhas estiveram no fundo de um oceano. Então, ele acreditava dessa forma. E lá no arquipélago de Galápagos, né, no Oceano Pacífico, ele observou que aquelas ilhas eram conduzidas por espécies de distintos pássaros, chamados tentilões, que exibiam bicos adaptados a diferentes hábitos alimentares. Então, ele conseguiu fazer essa observação, né, que, por exemplo, tinha bicos que alimentavam, por exemplo, do passarinho, aqueles que alimentavam do solo. Então, eles adquiriam um modelo de um bico. Já tinha aqueles que se alimentavam de insetos, então adquiria outra forma de bico. Então, aqui eu até coloquei na imagem, né, vários passarinhos, né, com diferentes formas de bico. Ele acreditava dessa forma. Aqueles que comiam cactos já apresentavam o bico diferente. Aqueles que eram comedores de semente, cada um que se adaptava ao ambiente tinha um formato do bico diferente. Então, isso daí ele pôde anotar durante a sua viagem. Então, lá no tempo do século XIX, ele conhecia poucos fósseis, mas agora os fósseis que têm sido encontrados revelam que a vida na Terra começou há mais de 3 bilhões de anos. Então, nós sabemos, né, que hoje encontramos muito fósseis. Naquela época também ele já encontrava fósseis. Então, por isso que ele se chegou aí na teoria dele. Então, também fez uns estudos e chegou a uma conclusão que as tartarugas, né, de Galápagos podiam atingir até 300 quilos e 1,8 de comprimento. Então, a chegada desses animais ao arquipélago, né, há milhões de anos, eles se alimentavam de plantas encontradas nas ilhas vulcânicas. Então, Darwin, ele constatou que as populações de tartaruga apresentavam diferenças entre si e se relacionava com as condições ambientais de cada ilha. Então, as tartarugas que habitavam as ilhas, né, cuja a vegetação era composta por plantas mais altas, elas apresentavam em suas carapaças, logo acima do pescoço, né, essa característica que permitia o pescoço de se mover para cima, ajudando-se a alimentar das plantas mais altas. Então, ele acreditava que ela tinha um alongamento maior no pescoço, devido ao ambiente que ela vivia. Nas ilhas mais áridas,
As tartarugas não apresentavam essas projeções e se alimentavam das plantas mais baixas, próprias desses locais. Então, ele foi fazendo todas essas observações, né? E foi anotando. Então, vocês podem ler no livro de vocês, lá na página 184, porque como é muito teoria, é mais assim, leitura mesmo, né? Tem vários livros também que ele escreveu sobre a evolução, e aí ele se chegou a um conceito da seleção natural. Então, ficou conhecido como a seleção natural, que nós vimos aqui atrás, né? Que vai ser selecionado aquele que for mais apto ao ambiente. Gente, o que estuda, por exemplo? Pessoal, lembrando que o Wallace também foi um aí dos cientistas, né, que colaborou também junto com a teoria de Darwin, né? Darwin, ele fez os seus trabalhos e aí ele concordava basicamente com a teoria de Darwin. Então, o Alice, ele também concordava com a seleção natural. Então, entre muitas contribuições de Darwin e o Alice, destaca-se a teoria da seleção natural. Então, o que se diz a seleção natural? Que os indivíduos de uma mesma população, né, em geral, não são idênticos, foi aquilo que a gente falou ali atrás, que garante a existência de certa variabilidade, né? E também tem aí a característica benéfica, né, que foi selecionada pelo ambiente, que é a seleção natural, que é aquele que sobrevive mais, aquele que tem mais força, aquele que tem mais chance de vida, que se adapta melhor ao ambiente, ele tem mais possibilidade de viver. Então, vocês vão estudar isso aqui, ó, os princípios básicos da ideia de Darwin. E o Wallace também concordava com Darwin, tá? Então, nós vimos aí, nós vimos a teoria que é a teoria de Lamarck, nós vimos a teoria de Darwin e o Wallace tá junto, tá? Nessas mesmas teorias aqui. Então, já vimos isso daqui. E também vamos estudar aí a teoria sintética da evolução, que é chamada de neodarwinismo. O que acreditava o neodarwinismo, né? Qual era o que ele defendia? Então, nós também temos aí o neodarwinismo, que nós também podemos chamar da teoria sintética ou a moderna da evolução, que surgiu no século XX. Então, o que acontece? Ela está relacionada aos estudos evolucionistas, né, de Darwin e as novas descobertas no campo da genética. Então, aqui, esse campo da genética teve uma contribuição de Mendel, né? Mendel ajudou aí nessa descoberta dessa teoria. Então, por isso que é chamada de neodarwinismo. Gente, essa teoria ela foi formulada pela combinação da teoria proposta por Darwin, Wallace e os conceitos de Mendel. Então, aqui, ó, a genética, né, foi uma contribuição de Mendel, que contribuiu aí para o neodarwinismo, né, a biologia celular, lá no início de tudo, os fósseis, né, que está dentro aí da teoria de Darwin. A bioquímica também contribuiu para a seleção natural e a anatomia comparada também entrou. Foi, né, de fundamental importância para o estudo aí do neodarwinismo. Então, eu coloquei até aqui uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre o darwinismo e a teoria sintética da evolução? Ou eu poderia colocar, qual é a diferença entre o darwinismo e o neodarwinismo? Gente, a diferença tá por quê? Porque dentro da teoria do neodarwinismo entra a lei da hereditariedade, né, que tem a contribuição de Mendel, a seleção natural, que é de Darwin. E já o darwinismo não tem conhecimento sobre as mutações ou sobre a hereditariedade. Então, quando nós estudamos lá na teoria de Mendel,
Ai, desculpa, gente. Na teoria de Darwin, ele não fala sobre hereditariedade, que foi, né, gerado dos seus descendentes, foi passado de pai para filho. A gente não fala isso na lei dele. Já aí no neodarwinismo acredita sim que tem contribuições da genética. Então essa é a diferença, tá? Então vocês estudam essa diferença. E o que é a filogenia? Gente, a filogenia são os graus de parentesco que nós conseguimos ver nos animais, por exemplo. Aqui, ó, começar daqui. O crocodilo, ele está próximo às aves, né? O dinossauro e as aves. Então, ele tem um maior grau de parentesco. Então, aqui, ó, qual grupo tem maior grau de parentesco com as aves, né? Então, as aves têm o dinossauro e as aves têm grau de parentesco com o crocodilo. E assim sucessivamente, os primatas têm um grau de parentesco com os roedores e coelhos, né? O tubarão tem um grau de parentesco lá com os peixes ósseos, assim como os anfíbios têm grau de parentesco aí, quem tem entre os primatas e os crocodilos, os dinossauros. Então, a gente olhando assim, a gente consegue ver os graus de parentesco. Então, ó, no processo evolutivo, qual das linhagens dos grupos de organismos mostrado na filogenia, isso é chamado de filogenia, separou-se a primeira da linhagem que deu origem aos demais grupos? Então, quem deu origem, por exemplo, o tubarão? Então, foi esse grupo aqui, né, que a gente não consegue saber. Então, qual seria a nossa resposta? A nossa resposta seria um ancestral comum, né, que deu origem aí ao tubarão. Então, deu origem ao tubarão e foi dando origem a todas as espécies. Então, essa seria a resposta, certo? Pessoal, estudem muito assim sobre a lei de Darwin, né, e a lei ai, gente, fugiu da minha cabeça. Wallace, Darwin, né? E Lamarck. Estuda a teoria da lei do uso e desuso, a lei das transmissões e dos caracteres adquiridos, dar exemplos, né? É muito importante. Um bom estudo para vocês. Façam a página do livro, que é o exercício da página 185. Dá para fazer também os exercícios lá da página do livro de vocês, que é a página 190. Essa matéria já foi passada aí para vocês, o gabarito, e vocês façam o estudo, tá? Direitinho da aula para o nosso teste do segundo bimestre. Então, eu espero que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. E uma boa aula, um bom exercício para vocês. Beijos a todos.